Olá você, bem-vindo a mais um episódio da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça, da Mover Educação Financeira, e hoje nós vamos falar sobre dívida. Dívida que impede a gente de criar nosso patrimônio, de progredir e ter uma vida melhor. Se você gostar desse conteúdo, lembre de deixar sua curtida e compartilhar com aquele que possa se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Uma pesquisa foi realizada no início desse ano e ela indicou que 88% dos brasileiros têm dívidas. É um número bem expressivo, 88%, numa simplificação, a cada 10 brasileiros, 10 pessoas que você cruza na rua, praticamente 9, têm dívida. Então, assim, pessoas sem dívidas cada vez mais estão se tornando uma agulha no palheiro, né? Essa mesma pesquisa indicou que 57% dessas pessoas com dívida têm dificuldade de pagar as suas contas básicas do dia a dia, de cada mês. O que significa isso? Que a família está com dificuldade de pagar alimentação, vestuário, educação, moradia, que são as coisas básicas do dia a dia de qualquer pessoa. Se a pessoa já tem dívida e ela não consegue pagar nenhum básico, significa que ela está no mês a mês acumulando mais dívida. O ideal era essa pessoa conseguir pagar esse básico, sobrar um pouquinho para ela ir amortizando, pagando essa dívida para, no curto, médio prazo, ela sair da dívida e assim começar a formar um patrimônio. Então, esse contexto aí da pandemia realmente atrapalhou muitos brasileiros na dívida e com dificuldade de pagar as contas básicas, né? Moradia, transporte, alimentação, educação, vestuário. Ainda outro dado dessa pesquisa indica que quase um terço das pessoas elas estão mais endividadas no início desse ano de 2022 do que elas estavam no início do ano passado, no início de 2021. Então, está tendo um crescimento do endividamento e não é fácil lidar com dívida, não é fácil sair da dívida, né? Mas a gente tem que se organizar, tem que pensar em alternativa para sair da dívida. Antes da gente continuar analisando as dívidas, entendendo as dívidas, é bom a gente conceituar as dívidas, né? O que são dívidas? O que é dívida? Como é que a gente consegue identificar que uma pessoa está endividada? Uma pessoa endividada tem parcelas a pagar e ou empréstimo feito. A partir dessa definição, a gente pode tirar algumas conclusões, algumas dúvidas podem surgir também. Por exemplo, eu pensava que pessoa endividada é a pessoa que tinha nome negativado no Serasa SPC. Pessoa negativada é a pessoa que passou já pelo estágio de ter parcela a vencer ou tem empréstimo e não conseguiu pagar e ela está no estágio mais avançado em termos de dívida. Ela está com uma dívida muito mais complicada de gerenciar. Mas algumas dúvidas podem surgir, né, com relação a esse conceito de dívida, de pessoa endividada. Por exemplo, se eu tenho parcelas que eu não paguei, estou atrasado no pagamento de parcelas, ou de cartão de crédito, ou de financiamento, ou de empréstimo, isso não é dívida? É um estágio mais avançado do que o estágio da nossa definição que a gente está trazendo para você aqui, que é uma pessoa que tem parcelas a pagar ou empréstimo feito. Então a pessoa já passou por esse estágio, ela já está endividada, ela está num grau de risco maior de endividamento porque ela não está nem conseguindo pagar as suas dívidas. E um terceiro estágio mais avançado ainda seria a pessoa que está no nome negativado, no Serasa SPC. Então ela já passou por um estágio de não conseguir pagar a conta e chegou ao ponto da empresa, instituição financeira na qual ela está devendo, negativou essa pessoa. Então ela está num estágio mais avançado ainda de dívida. Não está conseguindo honrar suas dívidas no mês a mês. É uma situação bem complicada de lidar. A gente precisa entender quais são esses principais ofensores que geram mais dívidas para que a gente saiba lidar com eles. A gente pode listar 4 principais ofensores que geram dívidas para cada um de nós. O primeiro, que é bem básico, que está no dia a dia de todos nós, é o cartão de crédito. Se você compra alguma coisa no cartão de crédito para pagar no mês seguinte, você acabou de gerar uma dívida. Pode ser uma dívida controlada, pode ser uma dívida que você esteja organizado para pagar, esteja no seu radar, mas continua sendo uma dívida. E essa dívida ela pode entrar num contexto muito mais perigoso se você não paga a fatura integral do seu cartão de crédito ou você paga em atraso a fatura do seu cartão de crédito. O juros do cartão de crédito costuma ser um dos maiores da praça. Então, se você por algum motivo, você usou muito cartão de crédito, ou por ter tido muito parcelamento, ou por você ter
consumido muito naquele mês e jogado o problema para o mês seguinte, né? Acontece muito isso. Eu preciso desse utensílio, desse serviço, desse bem, minha conta já está estourada, jogo no cartão de crédito que no mês seguinte eu me viro. Isso é um problema que muitos brasileiros fazem. E quando chega o mês seguinte, você tem aquele problema gerado no mês anterior, que é aquela dívida, e no mês seguinte você vai ter outras necessidades. Você tem que fazer as aquisições do dia a dia. E aí isso começa a gerar uma bola de neve que toda vez você começa a jogar no mês seguinte para o mês seguinte, e esse mês seguinte fica cada vez maior, até que chega um momento que você corre o risco de não conseguir pagar na íntegra, o valor integral do seu cartão de crédito, e aí quando você não paga o valor integral, os juros que incidem sobre esse valor a pagar que você deixou para a próxima parcela é um dos mais altos do mercado. Então, muito cuidado, o cartão de crédito é uma ferramenta que, se for bem usada, ela pode ser usada ao seu favor, se beneficiar, para você controlar seus gastos, organizar seus gastos, ganhar milha para viagem. Agora você tem que saber usar, né? Se você pega um martelo para martelar seu dedo, você vai se machucar. O martelo não é para martelar o dedo. O martelo é uma ferramenta para martelar o prego. O cartão de crédito também é uma ferramenta que tem que saber usar. Se você usa errado, você vai se endividar com essa ferramenta, com o cartão de crédito. Uma outra ferramenta que costuma gerar dívidas, por ser mal usada também, é o cheque especial. O cheque especial é o limite além da sua conta corrente, do valor da sua conta corrente, que no mês que você tem algum deslize, você consiga pagar aquela conta, porque se você não tem um cheque especial, ele zerou a tua conta, ele não deixa pagar, e você saia de um aperto momentâneo. Chega no final do mês, você precisa pegar um transporte para voltar para casa, você precisa fazer uma alimentação que você está na rua, e você, se você não tiver cheque especial e sua conta tivesse zerada, você simplesmente não ia conseguir fazer. Ou você ia ter que recorrer ao cartão de crédito, ou você não conseguiria fazer aquela alimentação ou pegar aquele transporte quando está ali fechando o mês. E aí você entra um pouquinho no cheque especial. O cheque especial tem um juro muito pesado, mas você entrando um juro pesado sobre R$50 é tranquilo de pagar. O problema é o juro pesado sobre R$1.000. Aí a gente começa a ter problema. Mais uma vez vem a questão da ferramenta, saber usar a ferramenta. Se você sabe usar a ferramenta, você usa a seu favor, né? O momento ali de fechamento do mês passou um pouquinho, você não tem o desconforto de eventualmente pedir dinheiro emprestado para um amigo, para um colega, para pegar um transporte ou para pagar o seu jantar lá do último dia do mês, né? Pagar o seu lanche aí do último dia do mês, porque zerou tua conta. Aí tem o cheque especial, você entra um pouquinho no cheque especial, fecha o mês ali com aquele saldo negativo controlado, vai pagar o juro em cima disso, mas no mês seguinte você se reorganiza. Quando a gente está falando de pessoas que utilizam cheque especial como uma extensão da sua conta corrente, né? A sua conta corrente, quando chega no zero, até a forma como o banco mostra um cheque especial no seu extrato induz algumas pessoas a acharem que elas têm aquele limite. Então, imagina uma pessoa que tem um limite de 2.000 de cheque especial, por exemplo. Então, quando ela zera a conta, ela olha que ainda tem 2.000 para utilizar, e ela começa a utilizar como se fosse o dinheiro dela. Não é o dinheiro dela. Ali você está pegando um empréstimo no banco, um empréstimo atrelado à sua conta corrente para um uso específico e tem um juro muito alto. E aí, se você entra demais em cheque especial, você vai ter que, além de pagar o valor que você entrou, que você ficou negativo, se você ficou negativo em R$1.000, no mês seguinte você tem que pagar R$1.000 para o banco para zerar a sua conta. Além disso, você tem que pagar os juros do cheque especial, que é um juro muito alto. Então, saiba usar, mais uma vez, saiba usar com organização, com objetividade, a ferramenta cheque especial, senão você vai se endividar também. Mais uma forma de endividamento das pessoas é o crédito pessoal. Quando uma pessoa, por algum motivo, se desorganiza, começa a entrar muito em cartão de crédito e tem dificuldade para pagar, em cheque especial e tem dificuldade para pagar, todo mês entra muito forte no cheque especial e começa a pagar muito juros no cheque especial, a pessoa pode se organizar no sentido de trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Então, mais uma vez, é uma ferramenta que você tem que saber usar. Então, você está trocando uma dívida cara, que é uma dívida dos juros de não pagar o cartão de crédito na íntegra, ou a dívida do cheque especial, que é uma dívida cara, você
analise o mercado. Se olha no banco os empréstimos pessoal que tem uma taxa de juros mais barata do que o cartão de crédito, mais barato do que o cheque especial. E além disso, dentre as que estão mais baratas, você escolhe a mais barata das mais baratas para você fazer seu empréstimo pessoal, para você cobrir essa dívida do cartão de crédito ou do cheque especial e você pagar uma dívida mais barata. Qual o problema disso? O problema é, se você não resolve a raiz, a causa raiz, o motivo primário de você ter chegado nesse momento de dívida. Porque se você não resolve, aquele empréstimo que você pegou para trocar uma dívida cara por uma dívida barata, foi bem feito, legal, você está pagando uma dívida mais barata, sendo que se você não resolver o caso aí, você está gerando novas dívidas. Você está entrando de novo no cheque especial, você está entrando de novo em cartão de crédito com valores altos que você não consegue pagar, e aí daqui a pouco você vai precisar de um outro empréstimo, mais um empréstimo, e aí isso gira uma bola de neve, começa a gerar uma bola de neve que dificulta você sair desse contexto de endividamento. O endividamento fica cada vez mais pesado, mais forte para você. Então, é bom que você saiba que existe o crédito pessoal, o empréstimo pessoal, que são uma forma de você aliviar a pressão dos juros de cheque especial e de cartão de crédito, mas não adianta nada você fazer esse empréstimo se você não tomar medidas para não gerar novas dívidas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E um quarto e último que a gente poderia falar para você são os financiamentos. Financiamento, você vai adquirir um bem, você vai adquirir um automóvel, uma moto, uma casa, um terreno. Você vai fazer uma aquisição de alto valor e você não tem um dinheiro completo para fazer aquela aquisição. Você paga uma parte, que é a entrada, e o excedente, o saldo a pagar, você financia. Quando você financia, esse saldo a pagar financiado já tem um juros atrelado e a parcela que você paga para essa instituição financeira que você fez o financiamento, que ela pegou o dinheiro e pagou para você aquele saldo, e que naquele momento aquele bem é daquela instituição e você tem que pagar à instituição as parcelas do financiamento até liquidar para aquele bem ser de fato seu. Mas enquanto você está pagando para essa instituição financeira, você está pagando uma parte do que você paga da parcela no mês a mês, uma parte é amortizando, saldando a dívida, outra parte é pagando os juros do financiamento. Então você tem que saber que nada é de graça. Ali, quando você está pagando o financiamento, você paga juros, que às vezes os juros também não são tão leves assim, apesar de que tendem a ser juros menores do que cheque especial e cartão de crédito, mas também não são juros tranquilos, e você tem que se organizar para esse momento. Se você faz um financiamento que compromete sua renda a ponto de você não conseguir pagar o dia a dia, como a gente falou no início do vídeo da pesquisa, que 57% dos brasileiros têm dificuldade para pagar o dia a dia, água, luz, moradia, educação, vestuário, transporte, coisas do dia a dia, significa que essa família está se endividando no mês a mês. E aquele financiamento está ajudando no endividamento, ajudando a aumentar o endividamento. Então, faça as contas na ponta do lápis para saber se é o momento, se você consegue de fato pagar aquele financiamento de forma com que você não gere dívidas, que aquela dívida por si só, que o financiamento já é uma dívida, seja uma dívida controlada, que sobre ainda um dinheiro no mês a mês para você se organizar em termos de investimento, em termos de já guardar dinheiro pensando em objetivos específicos no futuro, fazer sua reserva de emergência, e você diminuir bastante o risco, a probabilidade de você entrar num endividamento maior ainda. Você já teve dificuldade com esses tipos de endividamento? Cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e financiamento? Você considera, por exemplo, que cartão de crédito é uma dívida sim, mesmo você pagando o rotativo na íntegra no mês a mês, você está gerando uma dívida, pode ser uma dívida controlada, mas não deixa de ser uma dívida? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião, se você já passou por algum aperto por causa de dívida, e vamos nos organizarmos para sair de dívida, porque dívida ela impede o crescimento de patrimônio. Você não consegue crescer patrimônio enquanto você está endividado. Os juros do endividamento tende a ser sempre muito maior do que os juros que você consegue atingir com investimentos. Então não adianta nada você ter uma dívida de 100 mil e você investir 100 mil, que ao longo do tempo
os juros dessa dívida vai ser maior do que os juros do investimento, e você, na verdade, apesar de você ter 100 mil investido e aumentando esses 100 mil, aumentando os juros de renda passiva ou de ganho de capital, aumentando esse valor de 100 mil, na verdade você está diminuindo o patrimônio porque sua dívida era do mesmo tamanho e o juro da dívida é maior do que o ganho que você está recebendo, rentabilização que você está recebendo com ganho de capital e renda passiva. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com quem possa se beneficiar. Lembre de curtir esse vídeo se você gostou. E obrigado por estar comigo até esse momento e até o próximo episódio da Terça da Riqueza. Abraço.